Mais uma vez, então, boa noite a todos vocês. Mais uma segunda-feira, a última do ano, como já mencionado, né? A gente vai concluir hoje a carta aos Hebreus. Só temos dois capítulos, os dois últimos capítulos dessa carta, para concluirmos. E aí a gente fecha este ano com a possibilidade de uma continuidade no ano que vem, né? Bom, a gente já tinha introduzido o capítulo 12, né, na aula passada, mas já vou relembrá-los. O capítulo 11, né, depois de uma apresentação aí de exemplos do que seja fé, né? E aí o escritor ele tomou o cuidado de selecionar personagens do Antigo Testamento em que, por meio da fé, eles tiveram vitórias, eles conquistaram coisas, eles fizeram coisas extraordinárias, e pela mesma fé, eles morreram, né? Eles sofreram. Então, esses dois exemplos, né, esses exemplos de fé, eles combinam esses dois elementos. Ou seja, a fé é uma relação com Deus, por meio da qual coisas extraordinárias, né, livramentos, revelações, coisas extraordinárias acontecem. E, pela mesma fé, um crente, por causa da fé, ele pode vir a sofrer. Então, esses dois elementos são parte integrantes aí da mesma fé, né? Da mesma relação com Deus, como ele colocou aqui nos exemplos que ele destacou. Ele, então, depois de fazer aí, colocar esse quadro diante de nós, ele entra no capítulo 12, e aí o capítulo 12 é uma parte assim da carta ou do sermão, né? Mais prático, é quando ele vai fazer algumas aplicações. Por isso que ele começa aí, né, o verso 1 com um portanto, né? Ou seja, diante de tudo isso, né, que nós acabamos de ver, diante de tudo isso que a gente acabou de falar, diante de todas essas coisas que a gente acabou de aprender, o que se espera, né? De que forma nós podemos responder a essas questões, né? Que resposta, que forma de resposta a gente precisa dar diante dessas coisas. E ele, então, diz aí que nós estamos rodeados com essa nuvem grande de testemunhas. Então, há um olhar aí, né? Ele nos convida a 3 olhares. Um olhar para essa nuvem de testemunhas. Isso não significa que tem um cenário de um estádio, né? Onde os Jogos Olímpicos estão acontecendo. A arquibancada está lotada de pessoas. Esse é o cenário. Mas isso não significa que essa nuvem de testemunhas, dentre as quais ele selecionou algumas delas, contando a história delas, né, no capítulo 11, não significa que elas estão na arquibancada torcendo por nós, como você vai poder encontrar aí em alguns comentários e às vezes alguns sermões pregados nesse texto, onde se cria esse cenário de uma arquibancada e você está lá jogando, né? Você está lá correndo, participando dos Jogos Olímpicos, e esse pessoal, né, que está na arquibancada está torcendo para você vencer. Então, aqui eu quero fazer essa correção. Não é que eles estão olhando para nós, torcendo por nós. Somos nós que estamos olhando para eles, vendo o exemplo deles, porque eles já correram essa mesma corrida e eles venceram. Então, olhando para eles, ou seja, olhando para pessoas que já estiveram na nossa própria pele, já estiveram correndo essa corrida que nós estamos correndo e venceram, então isso deve servir para nós de encorajamento, de estímulo, para que a gente corra esta corrida
com a expectativa de que nós também vamos vencer, né? Então, esse é o primeiro olhar. O segundo olhar é um olhar para nós mesmos, né? E aí tem a ver com eliminação de tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Aqui eu quero fazer uma explicação sobre essa expressão. A minha versão, né, ela traz assim: depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, né, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quando a gente faz a leitura do jeito que está aqui, vertida, na minha versão aqui, dá a impressão de que o que vem a seguir, ou seja, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, só pode acontecer depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Se for assim, então o que essa frase aí quer nos dizer é que, novamente, o escritor está olhando para trás. Então, quem elimina tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, não seríamos nós. Ele estaria olhando para aquilo que ele tratou no correr desta carta toda, né? Onde ele disse que Jesus, por meio de uma única oferta, sendo sumo sacerdote eficaz, ele removeu o pecado. Então, ele estaria dizendo para nós assim: olha, já que o pecado foi removido, já que tudo que nos impedia de prosseguir, inclusive o pecado, foi removido, então agora vocês estão livres para correr com perseverança a corrida que está proposta. Ok? Então, essa frase teria que ser assim. Por quê? Porque se fosse dizer que esta ação é feita por mim, é feita por nós, então aí nós estaríamos numa grande dificuldade. Ou seja, eu teria que entender que eu só posso correr com perseverança a corrida que me está proposta, fixando os olhos em Jesus, depois de eu eliminar tudo o que me impede de prosseguir e o pecado que me assedia. E isso, teologicamente, seria complicado, né? Eu estava analisando, agora à tarde, esse texto na língua original. E, obviamente, aqui, na minha versão, o tradutor ele usou muitas palavras para traduzir as poucas palavras em grego, né, que aparecem na língua original. Aqui, o que ele diz aí depois de a nuvem de testemunhas é eliminado, que é um verbo médio, que significa que ele é um tanto quanto reflexivo, eliminado todo impedimento. Então, eliminado é um particípio, eliminado todo impedimento e o pecado sedutor, porque aqui o pecado que nos assedia é um verbo, mas no original grego não é um verbo, é um adjetivo. Então, essa expressão, né, depois de eliminar, o verbo aí não é um infinitivo. O verbo aí é um particípio. E não aparece esse depois aí no texto grego. Então, uma tradução mais literal aí dessa frase, depois da nuvem de testemunha, seria eliminado todo impedimento e o pecado sedutor.
Essa seria uma tradução mais literal, né, da frase grega que nós temos aí. Corramos com perseverança. Ora, se eliminado é um verbo médio, então, o que a gente tem aqui? A gente tem as duas coisas. De um lado, a gente tem um fator teológico, que é, de fato, o pecado e tudo que nos impedia de correr fixando nossos olhos em Cristo. O pecado e tudo isso foi eliminado pela obra de Cristo. Sem isso, a gente não poderia correr essa carreira. A gente só é introduzido nessa carreira, nessa corrida, por causa da obra de Cristo. Então, eu preciso considerar que este verbo, esse particípio médio, ele tem esse aspecto teológico, de lembrar o que o escritor já vem desenvolvendo na carta como um todo, onde ele principalmente está falando do sacerdócio de Cristo e do sacrifício de Cristo, que, diferente dos sacrifícios repetidos do Antigo Testamento, que não removiam pecado, o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, removeu o pecado. Esta é a razão porque, no capítulo 10, verso 19, ele já pôde fazer esse chamado para os seus ouvintes leitores. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Então, esse seria um aspecto. Mas também tem o aspecto prático. Além desse aspecto teológico, e essa frase, eliminado tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado sedutor, implicaria numa questão prática em que nós também hoje, libertos já do domínio do pecado, mas vivendo assediado pelo pecado, ainda estamos em luta com o pecado. E precisamos lutar, né, para que o pecado ou qualquer outro impedimento não venha a dificultar ou impedir que a gente continue correndo, que a gente complete essa carreira. E eu acho que isso encontra respaldo no mesmo capítulo 10, quando ele disse, no verso 26, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, não vai haver outro Cristo, não vai haver outra cruz, não vai haver outro sacrifício. O que está posto aí de forma definitiva. Se isto que está posto de forma definitiva for recusado, não há esperança de salvação, não há mais esperança de perdão de pecados, né? Como ele diz lá, né? O que resta é uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Não há nenhuma possibilidade de ser posto um outro caminho além desse que foi posto pelo Senhor através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa frase aqui, né? Eliminado todo impedimento e o pecado sedutor, tem esses dois aspectos. Um aspecto teológico, aquilo que Cristo fez, e por isso nós podemos correr. E, ao mesmo tempo, um aspecto prático, que enquanto nós estamos correndo, nós vamos lidar com impedimentos, nós vamos lidar com o pecado sedutor, que a gente precisa se desvencilhar deles para que a gente possa correr essa corrida sem atrasos, sem adiamentos, né? sem desistência, sem recuar, como ele usou lá o verbo no verso 39 do capítulo 10. Né? Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, essa explicação eu achei necessária
aqui para nós, na retomada da nossa leitura do capítulo 12. Feito isso, considerando esses dois aspectos, o aspecto teológico e o aspecto prático, de eliminar ou ter eliminado todo o impedimento e o pecado sedutor, então nós estamos correndo com perseverança a corrida que nos está proposta. Como é que nós corremos? Aí tem um terceiro olhar. E aí o olhar é para Cristo. Um olhar para as testemunhas, um olhar para nós mesmos e a nossa relação com o pecado, e agora um olhar para Jesus. E esse olhar para Jesus deve considerar que a sua identidade, ele é o autor e consumador da nossa fé, e deve considerar o exemplo dele, né? Que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Ou seja, assim como aquelas testemunhas para as quais nós olhamos e vemos que elas viveram o que nós estamos vivendo, correram essa mesma corrida e venceram, aí nós também temos que olhar para Jesus, que também correu essa corrida e venceu, né? E ele venceu considerando a alegria pós-sofrimento, ou a alegria através do sofrimento. E considerando a alegria que lhe estava proposta, então, ele teve ânimo, ele teve coragem para enfrentar o sofrimento que enfrentou. Então, fixar os olhos em Jesus, não é um fixar de olhos contemplativo, né? Até porque nós não temos uma figura de Jesus, nós não temos uma imagem de Jesus, não é um olhar contemplativo, é um fixar os olhos no que ele foi, no que ele é, autor e consumador da fé, e no exemplo dele, que olhando para além e através do sofrimento, ele enxergou a recompensa, ele enxergou o que estava do lado de lá do sofrimento. E quando a gente consegue enxergar propósito no sofrimento, a gente é mais capaz de suportar o sofrimento. Quando a gente vive o sofrimento e a gente olha para o sofrimento e a gente chega à conclusão que o sofrimento não faz sentido, quando a gente conclui que este sofrimento que nós estamos tendo não faz sentido, aí então fica muito difícil. E o resultado disso é o que ele coloca no verso 3. Ele diz aí que nós nos cansamos e ficamos desanimados. É precisamente por isso que nós temos que olhar para Jesus considerando aquele que suportou tal oposição dos pecadores. Esse é o olhar. Olhar considerando, lembrando do que aconteceu com Jesus e como ele suportou a cruz, considerando como ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmos, porque se nós fizermos isso, se a gente puder considerar o que está depois da curva, o que está depois do sofrimento, ou seja, apesar de estarmos sofrendo, a gente vê propósito no sofrimento, então a gente nem vai se cansar, nem vai se desanimar. Mas se faltar isso, se a gente não conclui que não há sentido no que está acontecendo conosco, não há sentido no que nós estamos sofrendo, aí sim a gente se entrega ao desânimo e ao cansaço e podemos desistir de lutar, né? No meio aí da nossa luta. Ou, na linguagem do texto, a gente pode desistir de correr, achar que não há razão, né? Não há sentido em continuar correndo, não há razão para perseverar nisso, né?
Daí a importância de a gente ter um olhar através da fé, e aí o olhar através da fé é um olhar com os olhos de Deus, não é? Para a gente não enxergar apenas o momento atual, não enxergar apenas a dor do momento, mas enxergar um propósito que será alcançado através da dor ou através do sofrimento. O Paulo tratou disso lá no capítulo 5, né, de Romanos, quando ele disse que uma das primeiras coisas que mudam na vida do crente com a conversão é que ele enxerga propósito no sofrimento. Ele tem um outro olhar para o sofrimento, né? O sofrimento faz sentido. E qual é o sentido do sofrimento? É o que ele produz, né? A tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Tiago também fala isso, quando ele vai falar da sabedoria, quem dentre vós não tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas pedir sabedoria para Deus para o quê? Né? Qual é o sentido? Por que nós temos que pedir sabedoria? É justamente para enxergar com os olhos de Deus o sofrimento. Porque antes dele dizer que se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, como é que essa pessoa vai perceber que ela não tem sabedoria? É exatamente por não ver propósito no sofrimento, que ele acabou de colocar nos versos anteriores, ali do capítulo 1 de Tiago, ele coloca ali o propósito do sofrimento, passando exatamente por essas questões que o Paulo tratou lá no capítulo 5 de Romanos. Então, aqui há necessidade da gente ver propósito, né, no sofrimento. Se a gente perder esse propósito, ficará muito difícil. O resultado vai ser cansaço e desânimo. Mas para que não vos canseis e fiqueis desanimados, então o autor está colocando aqui para nós. Olhem para a nuvem de testemunha, olha para vocês mesmos e olhe para Jesus. Considere, né, que Jesus suportou um sofrimento muito maior do que o de vocês, e ele pôde suportar por causa da alegria que ele via depois da cruz. Aí o autor vai fazer uma aplicação rápida nessa questão, dizendo o seguinte: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue, ou seja, vocês não chegaram no nível de sofrimento como o de Jesus, né? Pelo menos a maioria ali do auditório desse pastor, eles não tinham sido martirizados, né? Aliás, se tivessem sido, eles nem estariam ali lendo ou ouvindo esse sermão. Então, aqueles que estavam ali não tinham sido martirizados. Então, isso significa que, olha, vocês não sofreram, né, ao ponto em que Jesus sofreu. Então, vocês não foram provados no sofrimento tanto quanto Jesus foi, ou com a mesma intensidade. Então, o que vocês precisam? Aí ele vai resgatar um texto lá de Provérbios, capítulo 3, que vai falar sobre disciplina. E ele vai interpretar aqui, vejam só vocês, ele vai interpretar o sofrimento como a vara de Deus. Ele vai interpretar o sofrimento como método disciplinar de Deus. É difícil pensar numa única fonte para explicar o sofrimento. O sofrimento tem várias origens, né? várias fontes. Nós sofremos, obviamente, se a gente considerar aí o elemento principal, todo sofrimento teve origem no pecado, porque antes do pecado não tinha sofrimento. Mas, depois da queda, a gente tem aí uma série de origens, de fontes produtoras de sofrimento. Então, nós temos o próprio diabo, né? E a Bíblia fala dos sofrimentos que o diabo mesmo produz e provoca na vida das pessoas, e especialmente dos crentes.
A gente tem o próprio ser humano, né? A gente sofre por causa das ações de outros. A gente tem os nossos próprios pecados, nossos próprios erros. A gente sofre por escolhas e decisões que a gente fez ou deixou de fazer, né? Porque a gente pode ser tanto omisso, ou coisas que a gente deveria ter feito e a gente não fez, quanto a gente faz coisas que a gente não deveria ter feito, né? Então, essa também é uma origem do sofrimento. E temos ainda, além disso, as causas naturais, né? Catástrofes naturais, manifestações naturais, manifestações da natureza. Então, são diversas fontes produtoras de sofrimento. Só que, no olhar cristão, que é o que o autor está propondo aqui, no olhar cristão, tudo isso está nas mãos de Deus. E aí você deve se recordar do que Paulo disse, né, lá em Romanos 8, sobre o sofrimento, sobre os gemidos, né? A natureza geme, nós gememos, o Espírito Santo também geme. Então, todos estão envolvidos por sofrimento. E aí o Paulo diz assim, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, há esse propósito, né, divino no sofrimento, pelo olhar cristão. O próprio Jó, lá no Antigo Testamento, revela que há um propósito, né? No final da sua dor, no final do seu sofrimento, sem que ele soubesse, né, qual era a origem, né? Nós sabemos porque nós lemos o texto, né? A gente sabe a origem, mas ele não. No final, ele enxerga propósito. Antes, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Veja que o sofrimento, nas mãos de Deus, produz o que o autor de Hebreus aqui vai dizer para nós, né? Produz um fruto pacífico de justiça naqueles que nela, na disciplina, têm sido exercitados. Então, o sofrimento é usado nas mãos de Deus como disciplina para a educação e a formação dos filhos. É o que o escritor lá de Provérbios, capítulo 3, está dizendo e que foi resgatado aqui por esse pastor nesse seu sermão. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por eles és repreendido. É interessante que o autor, ao fazer uma citação bíblica, né, e aí dizer para nós que a disciplina ela é bíblica, e além dela vir de Deus para nós, ela é bíblica, porque ele resgata um texto do Antigo Testamento, ele diz que esta palavra de Deus, ela traz ânimo para os filhos. E de que forma a palavra traria ânimo para os filhos? Porque ela vem explicar que o sofrimento não é em vão, que o sofrimento não está na mão do acaso ou do azar. O sofrimento é instrumento de disciplina na mão de Deus para os filhos. Quando a gente pensa que a gente precisa de uma palavra de ânimo, quando a gente pensa assim, a gente está esperando numa palavra que venha a nós e diga assim para nós, olha, Deus mandou dizer para você que essa dor que você está enfrentando aí, esse sofrimento aí, está com os dias contados. Daqui 3 dias, você vai estar livre desse mal. Oh, que palavra animadora, agora fiquei animado. Normalmente, é assim que a gente pensa em ânimo. E é assim que, muitas vezes, as pessoas
se entregam nas mãos de profetas, né? De pessoas que normalmente trazem esse tipo de profecia, trazem esse tipo, né, de revelação divina. E a gente pensa que para eu ficar animado aqui na dor do meu sofrimento, eu preciso ouvir de Deus que o meu sofrimento está chegando ao fim. Mas não é sempre assim. O texto aqui está dizendo que nós recebemos ânimo por meio das Escrituras, quando as Escrituras não anunciam necessariamente que o nosso sofrimento está no fim, mas quando as Escrituras nos instruem sobre quem está no comando do sofrimento e qual é o propósito do sofrimento. Veja, o autor acabou de dizer ali atrás que se você estiver sofrendo e você chegar num ponto em que o sofrimento não tem sentido, não faz sentido, então o resultado é cansaço e desânimo. Mas quando você abre as escrituras, obviamente eu, você, a gente desejaria encontrar um texto ali ou uma voz divina que dissesse para nós, ó, fica tranquilo que mais 3 dias você vai estar livre desse mal. Nossa, fiquei super animado com isso. Nós gostaríamos, mas o ânimo que nos vem da parte de Deus não é necessariamente isso. O ânimo que nos vem da parte de Deus é que nas Escrituras e pelas Escrituras, Deus mostra para nós que o nosso sofrimento não é em vão. E isso nos anima. Nós temos ânimo quando a gente enxerga propósito. Quando a gente sabe que o sofrimento não significa que Deus nos esqueceu. Mas quando a gente sabe que Deus está no controle e Ele está trabalhando no e através do sofrimento para produzir um fim desejado por Ele em nós. E é o que Ele está dizendo aqui. Ele recebe ânimo ao saber que o sofrimento é disciplina do Senhor e que esta disciplina pretende não nos desanimar, mas sim nos corrigir, corrigir algo em nós. E aí ele diz no verso 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Veja, o estar no sofrimento aqui para o escritor de Hebreus significa a confirmação de que Deus está cuidando de nós. É óbvio que nós estamos muito acostumados a nos sentir cuidados quando Deus age nos livrando, resolvendo a nossa questão. Mas aqui o autor está dizendo que nós nos sentimos filhos, né? Simplesmente pelo fato de nós entendermos que o sofrimento é uma confirmação de que nós somos filhos de Deus. Que oposto à teologia da prosperidade, né? A teologia que diz que se você é filho de Deus, você não pode sofrer. Você não deveria estar sofrendo se você é filho de Deus. Isso foi o que o diabo disse para Jesus lá na tentação, antes dele iniciar o seu ministério. Se você é filho de Deus, por que você está aí morrendo de fome? Se você é filho de Deus, por que faz 40 dias que você está aqui no deserto e Deus nem apareceu para te dar um copo d'água? E isso, quando a gente ouve esse tipo de coisa, isso mexe com a gente. Isso mexe, porque a gente raciocina dentro da lógica humana. Não, seja lá quem for que está dizendo isso para mim, tem razão. Como é que eu sou filho de Deus e estou nessa situação aqui? Essa é a lógica humana. Mas a lógica divina caminha numa direção diferente. A lógica divina vê sentido e propósito no sofrimento, e no caso do crente, o sofrimento é a vara disciplinadora de Deus para educar os filhos como prova do seu amor por eles.
É visando, diz ele, é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, aí a questão, se eu sou filho de Deus, então não deveria estar sofrendo? Aqui ele está dizendo, se você está sem sofrimento, isso é sinal que você não é filho. Veja, é o oposto da lógica humana que caracteriza a religião, e aí caracteriza bem a teologia da prosperidade vigente aí nos nossos dias. Se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e ele traz aí uma lembrança de uma lógica humana. Nós tínhamos nossos pais e nossos pais nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. A gente aceitava a disciplina paterna. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Se quando criança a gente se sujeitava à disciplina dos pais e a gente viu que aquela disciplina dos pais nos conduziu a sermos os filhos adultos que nós somos hoje, se a disciplina produziu bem, né? Não estou me referindo ao excesso caracterizado como disciplina, mas estou pensando na disciplina moderada, na disciplina que parte do coração de um pai preocupado, um pai que ama, que quer mesmo o bem do filho. Isso tudo não produziu em nós um bem, não produziu em nós um efeito positivo. Por que não aceitar também a disciplina que vem de Deus? Porque se vem de Deus, essa disciplina produzirá em nós um bem muito maior do que a disciplina dos nossos pais produziu em nós. Esse é o raciocínio aqui desse pastor. Ele continua, pois eles nos disciplinavam durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Veja, aqui está o propósito do sofrimento, o propósito da disciplina. Por que nós sofremos? É por meio do sofrimento que nós chegamos à glória. O Paulo, naquele texto lá de Romanos 5 que eu mencionei agora há pouco, lá ele ensina que o caminho para a glória é o sofrimento. Ninguém vai chegar à glória sem atravessar o caminho do sofrimento. Assim como o escritor aqui está dizendo que ninguém vai chegar à glória se não correr esta corrida que nos está proposta. E esta corrida, a própria corrida em si, e o que é necessário para que a gente corra bem, nós não conseguiremos chegar ao fim da corrida se essas coisas faltarem em nós. E qual será o fim da corrida? O fim da corrida não detém todo o produto que a disciplina vai produzir em nós. Porque à medida que nós já estamos sendo disciplinados, o efeito dessa disciplina já começa a aparecer em nós. Mas ela vai ser completada quando a gente concluir a carreira. Quando a gente concluir a corrida. E o que está sendo produzido em nós? O que está sendo gerado em nós? Ele diz aí que nós estamos nos tornando participantes da sua santidade. O sofrimento, então, tem este propósito. Aparar, né, de nós tudo aquilo que não combina com a natureza de filhos. E se nós somos filhos, então
uma das evidências, uma das características que deve ser vista em nós é a santidade. A gente tem que se tornar cada vez mais parecidos com Deus. Quando Paulo tratou lá do propósito da redenção em Romanos 8, ele disse lá, por exemplo, que nós fomos predestinados para sermos imagem do Filho. Ou seja, o propósito de Deus para nós é imprimir em nós a imagem do Filho. É a mesma coisa que o autor está dizendo aqui para nós. Isso significa que vai haver características em nós que indicarão ou que estão indicando que nós somos participantes da santidade de Deus. E esse é o propósito do sofrimento. Ele vai fechar aí, eu já vou ouvir ali a Denilde, que está com a mão levantada, ele vai concluir aí dizendo para nós o seguinte: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza, é verdade. Ninguém vai sair por aí soltando fogos de artifício porque está num sofrimento terrível. É lógico, nós choramos, nós reclamamos, né? Nós sentimos a dor, e sentimos. Nós não somos né, de uma religião que diz para nós que a gente tem que ignorar o sofrimento, porque aí o sofrimento vai embora, porque o sofrimento é uma produção da mente. Se você pensa que você está com dor de cabeça, é por isso que você está com dor de cabeça. Mas se você pensar que você não está com uma dor de cabeça, a dor de cabeça vai embora. Isso é alguma coisa também relacionada ao poder do pensamento positivo, né? Mas nós não pertencemos a essa religião. A nossa religião, ela é muito aberta quanto à dor, quanto ao sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, ela é muito aberta à realidade do sofrimento humano. E nós não somos ensinados a negar o sofrimento humano. A gente não é ensinado a negar que está doendo, a fingir que não está doendo, a fingir que não estamos sentindo nada. A gente não é herói para aparentar para os outros que a gente está tirando o sofrimento de letra, né? A gente está sofrendo, mas veja aqui como eu sou forte, como eu sou firme, etc. e tal. Não, a nossa religião não diz isso. A nossa religião, por exemplo, tem textos nas escrituras, e aí uma parte considerável do livro dos Salmos são chamados, por exemplo, de salmos de lamento, porque o crente lamenta a sua dor. Então, ele não nega o sofrimento, ele trata a sua dor diante de Deus, mas ele não nega que sofre, ele não finge que não está doendo. Ele é livre para dizer: olha, eu estou com um problema e está doendo demais. Olha, eu estou atravessando uma fase da minha vida que está muito difícil para mim, eu preciso de suporte, eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês orem comigo, eu preciso que vocês conversem comigo, eu preciso que vocês me deem aqui um suporte. Então, isso é a vida cristã, essa é a vida de comunhão, né? Mas nunca de negar, né? Como ele diz aqui, que o sofrimento não é motivo de tristeza. É motivo de tristeza, sim. Então, aquela ideia de que com Jesus no barco tudo vai bem, né? Parece uma música bonita, bacana de se cantar. Mas, às vezes, as coisas não vão bem, não. E a gente tem que admitir que elas não estão bem. Né? Tem tempos que é tempo de chorar mesmo. E demonstrar fraqueza, né? Não demonstrar fraqueza não é descrer. Né? De repente, você aparece num grupo de crentes assim, né? E você começa a abrir o teu coração ali falando de uma dor no seu coração, de uma fase difícil que você está vivendo, e já aparece meia dúzia de crentes para dizer para você: não, não, crente não pensa assim. Não, não, você é de Deus, não, não, você não pode se sentir assim. Como não? Eu tenho que negar o que eu estou sentindo, então?
É isso que é ser crente? Ser uma pessoa da fé é negar que está doendo? Eu estou gemendo aqui por dentro e eu tenho que chegar diante do povo de Deus e dizer, pessoal, olha, minha casa está desmoronando, mas ó, tá tranquilo, viu? Tá tudo sossegado por aqui. Será que é isso? Não. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Agora, como é que eu atravesso essa tristeza? Como é que eu posso estar triste e, ao mesmo tempo, perseverando na fé? Aí vem o propósito, é aquilo que ele vem dizendo. Se você enxergar sentido, se você enxergar o sentido do sofrimento, o propósito do sofrimento, que ele já adiantou ali, é disciplina para gerar perseverança. E aqui embaixo, ele já antecipou que é para sermos participantes da sua santidade. Aqui ele vai dizer para nós, depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Paz e justiça. Esse é o fruto da justificação. Esse é o fruto da salvação. Paz e justiça. Né? Então, o reino de Deus, o Paulo disse lá em Romanos, né? O reino de Deus não é comida e bebida, ou seja, não é festa. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, passa pelo sofrimento. Sim, Denilde. Quando o senhor diz assim, pastor, porque é por meio do sofrimento que chegamos à glória. Isso inclui a nossa própria morte, né? Porque ninguém vai para o céu sem antes de morrer. E a morte é uma agonia. Eu nunca morri ainda. Nunca morri. Mas eu penso que morrer não deve ser um negócio muito fácil. Né? A morte seria a etapa final do sofrimento. Né? Então, nesse sentido que nós somos até semelhantes a Jesus, o máximo do sofrimento. Porque para ir para o céu, você tem que morrer. Uhum. É o caminho da glória, né? Então, o ponto mais alto, né, do sofrer humano, o último inimigo a ser vencido, né, é a morte. Até que chegue, né, você passa por expressões, né, de mortes, né, em níveis menores, que são os sofrimentos. Você vê algo, né, morrendo em você a cada passagem, né, por uma situação de extrema dificuldade. Mas tudo isso a gente vence se a gente mantiver os nossos olhos no propósito. Né? Porque quando a pessoa sofre, ela perde os seus horizontes, aí ela vai raciocinar do tipo, eu não vejo sentido na vida, eu não vejo mais Deus agindo na minha vida, minha oração não faz mais sentido, porque eu sinto que Deus não está me ouvindo, não faz sentido mais ir para a igreja, tudo aquilo que era alegria para mim até há pouco tempo, que eu via sentido, que eu via propósito, agora não vejo mais. Quando chega nesse ponto, aí o sofrimento vai gerar o que o autor disse aqui, né? Cansaço e desânimo. E esse cansaço e desânimo pode levar à apostasia, né? Pode levar à desistência, né? A desistir de correr a carreira que nos está proposta. Ok? Bom, ele acabou de dizer para nós que a disciplina produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, o exercício da disciplina, que aí é o sofrimento, são os sofrimentos humanos nas mãos de Deus, né, nos propósitos de Deus, que ele age em todas essas coisas para o bem. Então, qual é o bem aqui? Né? O bem aqui é nos tornar participantes da sua santidade, é produzir em nós fruto pacífico de justiça. Então, como é que é a vida das pessoas
que estão entendendo o sofrimento dessa forma. Ele diz aí no verso 12: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fruto pacífico de justiça. Firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Então, aqui você tem os dois elementos, né? Quem são aqueles que estão com dificuldade de interpretar, de ver sentido no sofrimento, ver propósito no sofrimento? E quem são aqueles que estão vendo propósito no sofrimento? Que está claro para eles, né? Como é que foi com Jesus, como é que está sendo com eles, o que é o sofrimento para o crente, qual é o propósito do sofrimento, ver a mão de Deus, né, agindo, ver o propósito de Deus sendo operado nele para produzir nele a santidade, produzir nele a justiça, produzir nele a paz, etc. Então, esses que estão interpretando o sofrimento dessa forma, como é que eles estão agindo, né? O que eles estão fazendo? Eles estão ajudando aqueles que não têm esse entendimento. Então, os dois grupos estão juntos nesses versos que eu acabei de ler. Aqueles que estão interpretando corretamente o sofrimento e aqueles que não estão interpretando corretamente o sofrimento. Os que não estão interpretando corretamente o sofrimento são aqueles que estão com as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. São aqueles, né, que estão manquejando e correndo o risco de se desviar. São aqueles que não estão vivendo em paz. Aqueles que não estão perseguindo a santificação, porque se a santificação tornar-se participante da sua santidade é o objetivo do sofrimento, e eu não estou aceitando o sofrimento, então eu estou deixando de viver vida santa. Eu estou deixando de obter do sofrimento este benefício, que é a santificação. Então, eu tenho aí essas pessoas. E, além disso, as pessoas que não estão interpretando bem os sofrimentos, né, elas estão se abstendo da graça. E o que acontece quando as pessoas se abstêm da graça? Imagine que você tem uma ligação, né, com o Senhor, que é fonte, que sustenta a sua vida, que mantém a sua vida. Mas aí você rompe, ou esse canal que liga, que conecta você à fonte da sua vida, esse canal fica entupido. Aí a vida não flui. Essas pessoas, na linguagem do autor aqui, elas estão se abstendo da graça de Deus. E o que acontece com as pessoas quando elas não estão recebendo a graça? Elas criam raiz de amargura. É isso que o sofrimento produz no coração e na vida das pessoas que não estão entendendo o propósito e o sentido do sofrimento. Cria amargura. E o que acontece com as pessoas amarguradas? Elas disseminam a amargura. Veja, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela, por meio dela.
percebe aqui o que pode acontecer? Então, vamos colocar esse grupo, né? Esse grupo de pessoas que estão sofrendo como todas as demais pessoas estão sofrendo. Mas elas não têm uma visão do exemplo dessa nuvem de testemunhas. Elas não entendem que Jesus removeu o pecado, mas nós ainda vivemos no mundo pecaminoso, então estamos na presença do pecado e sob influência do pecado, e a gente tem que enfrentar esse inimigo aí dia a dia. Elas não olham para Jesus considerando que Jesus pôde suportar todo o sofrimento da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, ou seja, porque ele via sentido e propósito naquele sofrimento. E que, de fato, se cumpriu. As testemunhas ali venceram, estão agora na glória. Jesus venceu o sofrimento e foi ressuscitado ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Não é? Então, se essas pessoas não têm esse olhar, se elas não entendem que o sofrimento nas mãos de Deus é um método disciplinar para educar os filhos que Deus tem, e Deus faz isso porque os ama, e Deus está fazendo isso para produzir nele, para torná-los participantes da sua santidade, ou seja, imprimir neles a imagem de Cristo, e para produzir neles fruto pacífico de justiça. Se eles não entendem o sofrimento dessa forma, então o que está acontecendo com eles? Eles estão com as mãos cansadas, eles estão com os joelhos vacilantes. Mãos cansadas é obra, né? As mãos nas escrituras têm o sentido do fazer. Então, essas pessoas provavelmente estão abandonando a obra de Deus, né? Elas não querem mais se envolver, porque não faz sentido mais aquilo que elas faziam antes, agora não faz sentido mais. Joelhos vacilantes, elas obviamente não estão orando, a oração aí para elas já não faz sentido. Elas estão mancas, manquejando a ponto de se desviar. Elas não estão vivendo em paz, porque a paz é um fruto, né, do sofrimento, é um fruto da disciplina. Se elas não estão sujeitas à disciplina, elas não estão em paz. Elas não estão crescendo em santificação, porque se a disciplina é que nos torna participantes da santidade de Deus, e elas não estão aceitando, então elas não estão crescendo em santificação. Elas estão se abstendo da graça, e sem a graça de Deus, elas estão criando raiz de amargura, elas estão se tornando pessoas amarguradas, e como pessoas amarguradas, elas estão contaminando, elas estão disseminando a sua amargura, reproduzindo outras pessoas igualmente amarguradas. Elas estão se igualando ao Esaú, estão profanando a graça e estão trocando o seu direito de primogenitura por um livramento imediato, por uma solução imediata. Então, esse é um grupo. O grupo que está compreendendo o sentido do sofrimento, o propósito de Deus no sofrimento, as razões de Deus no sofrimento, esse grupo que está entendendo isso está sofrendo as mesmas coisas. Só que, como eles estão entendendo o sofrimento, o que eles estão fazendo? Eles estão tão bem, o sofrimento e o propósito do sofrimento está sendo tão eficiente na vida deles,
que eles estão firmando as mãos cansadas. Eles estão trabalhando por aqueles que não entenderam o sofrimento. Eles estão firmando as mãos cansadas, eles estão firmando os joelhos vacilantes. Eles estão endireitando os caminhos para os pés, para recuperar os que estão mancando, para que eles não se desviem, pelo contrário, sejam curados. Eles estão procurando viver em paz com todos. Eles estão perseguindo a santificação. Eles sabem que é através do sofrimento que eles vão ver o Senhor, que é a glória do crente. Ver o Senhor é a glória do crente. Eles estão cuidando para que não brote raiz de amargura entre eles. Então, eles estão cuidando dos amargurados. Você sabe que no meio da igreja tem gente que está tão assim, com essa descrição que eu estou fazendo desse texto, que não apenas na igreja que eu pastorei atualmente, mas sempre foi uma postura minha e também da Damares, que a gente olha para os irmãos da igreja e a gente sabe que tem alguns irmãos que quando eles encostam em outros, a gente tem que encostar lá. Sabe aquelas pessoas que encostam na outra, daqui a pouco a outra que estava bem desaba? A gente assiste isso. A gente assiste novos crentes, né, que começam a sua fé, né, cheio de empolgação e tal. Aí a gente viu lá um desses crentes se aproximando. Daqui a pouco esse crente que estava com aquela alegria, com aquela vibração, com aquela coisa, todo desaba. De tanto assistir isso, hoje a gente identifica esses crentes no meio da igreja. E quando a gente vê eles se aproximando, assim, num canto, depois do culto, no pré-culto, quando eles estão chegando perto, assim, a gente já sabe que aquele crente, aquele outro crente, precisa dos nossos cuidados, porque vai cair. É gente amargurada, gente que se absteve da graça de Deus, por razões as mais diversas. Mas não é aquela gente cheia da vida de Deus que reproduz vida de Deus, né? Aquele negócio de ser cheio do Espírito, como Paulo falou lá em Efésios 5:18, né? Que as pessoas cheias do Espírito, elas se encontram, né? Os encontros entre elas são marcados por falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração, dando graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no poder de Cristo. Essas pessoas, né, esse ambiente de gente cheia do Espírito, levanta. Esses crentes aí, eles encostam num desanimado, desanimado ressuscita, está quase morrendo, está quase dando o último suspiro. Esses crentes aí encostam nele, o sujeito revigora, né? A mão cansada é recuperada e volta a trabalhar. O joelho vacilante, que já não via mais sentido na oração, de repente começa a respirar e volta lá às suas orações. O manco, que estava quase se desviando, de repente é curado. Por quê? Porque esses crentes aí, né, cheios do Espírito, eles encostam e eles falam entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais. Mas essas pessoas que estão no meio da igreja nesta forma, e elas estão porque a gente deixou isso acontecer, né? Porque o autor está dizendo aqui que a gente tem que firmar as mãos cansadas, a gente tem que firmar os joelhos vacilantes, endireitar os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, pelo contrário, seja curado. A gente tem que procurar viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidar para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Quer dizer, quando a igreja falha nisso, a gente tem uma multiplicação de gente amargurada no meio. E gente amargurada vai amargurar outros. Essas pessoas, às vezes, são mais ativas nos contatos com outros crentes da igreja do que os crentes que deviam estar cheios do Espírito. Então, quando a gente identifica esses crentes no meio da igreja assim,
a gente já fica de olho neles. Se eles encostarem em alguém, a gente vê eles conversando com alguém assim por muito tempo, a gente já pega esse alguém aí e já começa a reforçar o trabalho ali, porque é queda certa, né? O pessoal tem um poder de puxar o outro para baixo, não tem poder para levantar alguém, mas puxar para baixo. Então, essa questão aqui mostra para nós assim dois grupos, um que tem um entendimento do mesmo objeto, a questão do sofrimento. Como um interpreta o sofrimento, como o outro interpreta o sofrimento. E qual é o resultado dessa interpretação na vida prática de cada um deles, né? Então, está posto aí, né, o que o escritor vem dizendo acerca do propósito, né, do sofrimento e como nós podemos ter uma visão positiva do sofrimento, apesar da dor que é sofrer, né? No caso aqui do Esaú, né, ele faz lembrar que depois, que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, né, ainda que o buscasse com lágrimas. Ou seja, ele vendeu o direito de primogenitura, mais tarde esse direito foi consolidado por um ato de engano do Jacó, mas ele mesmo tinha abrido mão desse direito por uma refeição, né? Ele foi, segundo o autor aqui, ele foi imoral e profano, ou seja, não teve nenhum respeito, né, por coisas relacionadas à santidade. Pois bem, aí o autor agora, ele vai dizer para nós, ele vai falar para nós um pouco mais agora sobre o culto. O culto que ele já de passagem, né, ele já mencionou lá no capítulo 10, que é para a gente se aproximar com o coração limpo, etc., não deixando o hábito de reunir, mas, pelo contrário, a gente se reunir para estimular uns aos outros, animar uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Ele já passou ali de passagem ali, né? Mas ele estava enfatizando o hábito de se reunir. Aqui ele vai falar do culto propriamente dito, né? O que acontece no culto, né? O que acontece quando os crentes se reúnem? O que está acontecendo ali? É óbvio que tudo que está acontecendo ali é muito invisível, né? A gente vê a pessoa que canta, o coro que cantou, o pastor que pregou, etc. Mas tem muito mais coisas acontecendo quando o povo de Deus está reunido do que aquilo que os olhos estão vendo. Então, o que está acontecendo aí, né? Em primeiro lugar, acontece aí um verdadeiro encontro com Deus, né? Veja que ele começa a descrever aí: não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo. Veja, aqui ele está descrevendo o encontro com Deus que aconteceu lá aos pés do Monte Sinai, né? Ele está juntando aí o capítulo 19 e o capítulo 20, o final do capítulo 20 do livro do Êxodo. Lá no capítulo 19 é que aparece essa indicação da aproximação, né? Quem pode se aproximar do monte, né? Quem pode subir ao monte e quem não pode se aproximar dele. Então, aqui ele está dizendo que está descrevendo como era a visão do encontro com Deus, né? Deus estava lá no monte. Então, eles tinham chegado ali, vindo do Egito, eles tinham chegado ali para encontrar-se com Deus. E como foi o encontro com Deus da antiga aliança, né? Como foi? Ele está descrevendo aqui o monte, né, palpável e em chamas,
a escuridão, as trevas, a tempestade, o ruído. Isso aqui são linguagens teofânicas, né? As manifestações teofânicas do Antigo Testamento, todos os elementos teofânicos, né? O ruído das trombetas, ao som das palavras, que os que a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Isso aqui é ali do capítulo 20, verso 18 em diante, quando os israelitas, né, vendo tudo isso, que está descrito aqui, dizem para Moisés: olha, não fale Deus conosco, mas fale Deus contigo, e você fala com a gente, tudo que você nos falar, a gente vai fazer. Mas se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Eles tiveram muito medo de Deus, né? Então, o encontro com Deus, aqui, que o autor está dizendo, é este: olha, vocês não chegaram, o encontro de vocês com Deus acontece, mas não acontece como era na antiga aliança. Na antiga aliança, as pessoas tinham medo de Deus, e tanto medo que elas disseram: nós não queremos entrar na presença de Deus. Nós não queremos nos aproximar de Deus. Porque foi dito, e aí é uma menção dos versos 7 a 12 do capítulo 19 do Êxodo: mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo. Veja, o culto é um encontro com Deus. Só que o que ele descreve aqui é um encontro com Deus nos termos da antiga aliança. E ele diz para nós: olha, não é assim que acontece o encontro de vocês com Deus. Vocês não estão chegando a esse monte, né, em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta. O encontro está acontecendo, mas não é desse jeito, não é desta maneira. Depois ele vai dizer aí para nós que no culto nós também temos um encontro com os irmãos. Na sequência ele diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Veja, ele está descrevendo agora o encontro que essas pessoas, né, que as pessoas do Novo Testamento têm, ou seja, elas têm um encontro com Deus, elas têm um encontro também com os irmãos. Essa hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, isso tudo aí diz respeito à igreja. Mas é a igreja na sua dimensão universal, né? Nós estamos ali reunidos na nossa igreja, na dimensão local, né? Mas não somos só nós que estamos ali, né? Não é só a gente que está ali cultuando. Quando a igreja está cultuando na dimensão local, ela não está sozinha, ela está associada à igreja na sua dimensão universal. Então, os crentes que estão ali, eles estão se achegando, né, aos anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos arrolados no céu, ao espírito dos justos aperfeiçoados. Ou seja, eles estão chegando eles estão conectados, né? Não apenas com os irmãos que estão ali na sua própria congregação, mas todos eles estão conectados com a igreja, com os outros crentes, né? Aqueles que já morreram, aqueles que ainda vivem, aqueles que estão participando do mesmo culto nos lugares mais remotos do mundo. Toda a igreja do Senhor está congregada. Então, nós nos aproximamos de Deus no culto e nós nos aproximamos dos irmãos também, né? Dos irmãos nessa dimensão da Igreja Universal. Aí ele diz aí no verso 24, né, que nós nos achegamos a Deus, né, ele disse isso no verso 23,
E ele nos diz agora, no verso 24, que nós nos achegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel? Você sabe? Por que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel? Pode ensinar nós aí, pastor, nós queremos aprender. Aqui na minha Bíblia, pastor, está dizendo que o sangue de Abel clamava por justiça e retribuição, ao passo que o sangue de Jesus derramado na cruz fala de perdão e reconciliação. Exatamente, isso mesmo. O sangue de Abel aí que ele menciona não é necessariamente o sangue lá do capítulo 4, né, onde ele foi morto, mas o sangue de Abel é uma representação do sangue da antiga aliança. Ele representa a antiga aliança. E o que a antiga aliança requeria? Sacrifício. Justiça. A antiga aliança requeria justiça. Tanto que a alma que pecar, disse lá o Ezequiel no capítulo 18, verso 4, né? A alma que pecar, essa morrerá. O Paulo reproduz essa mesma justiça quando ele diz assim, né, que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23. Então, qual era a grande característica da antiga aliança? A antiga aliança dizia o seguinte: olha, se ouvirdes a minha voz e atentamente observardes os meus mandamentos, não é? Então, embora houvesse graça, esta vida de comunhão com Deus, ela era sustentada por essa resposta de obediência do povo. E quando o povo quebrava a aliança, quando havia transgressão da lei, a lei exige a morte do pecador. Para o caso do povo da aliança, e nesse aspecto a aliança ela é também graciosa, Deus proveu o sistema sacrificial, que não removia o pecado, mas cobria o pecado, né? Ao mesmo tempo que indicava uma esperança de algo melhor e definitivo que iria vir no futuro. Mas ali eles podiam ter os seus pecados cobertos pela substituição do animal inocente. Mas a lei, né, quando alguém transgride a lei clama por justiça. E quando ela clama por justiça, o que ela pede? A morte do pecador. Então, o sangue do Abel aí, desde que derramado, ele clama por justiça. Veja que o Caim entendeu isso, porque quando Deus o expulsou e ele ia se tornar andarilho pela terra, ele disse: é maior a minha condenação, a minha culpa, do que o que eu posso suportar. Por onde eu andar agora, qualquer um que me encontrar se julgará no direito de me matar. Por quê? Porque já estava sendo semeado lá atrás aquele princípio do Goel, né? O parente próximo, a lei do levirato. O parente próximo, dentre outras obrigações que ele tinha o poder de matar o assassino do seu irmão. Porque era justiça, era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, esse é o clamor da antiga aliança. Então, quando ele diz aqui que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, que representa a justiça da antiga aliança, ele está dizendo exatamente isso. Que o sangue de Cristo, ele fala de perdão. Ele não fala de vingança.
Ele não fala de retribuição. Ele fala de perdão. E por que que o perdão foi possível? Foi possível porque a justiça já foi feita. O perdão não vem em detrimento da justiça, não. A lei é a lei de Deus. Deus não se tornaria transgressor da sua própria lei. Então, se a lei, se a justiça que há na lei exigia a morte do pecador, clamava por vingança, por justiça, então essa lei, ela precisa ser satisfeita. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, por quê? Porque o sangue de Jesus cumpriu, satisfez toda a exigência da lei. Porque Jesus carregou, sendo inocente, carregou em seu corpo os nossos pecados no madeiro. E isso abre o caminho, então, para a graça perdoadora. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 3:26, né, que Deus é justo e, ao mesmo tempo, justificador daqueles que creem em Jesus. Porque ele é justo, porque em Cristo ele manifestou a justiça da lei. Porque o pecado foi punido no rigor da lei, com a morte. E, ao mesmo tempo, ele é justificador dos que creem em Cristo. Por quê? Porque os que creem em Cristo são vinculados a Cristo e morrem na morte de Cristo. Mas igualmente perdoados, eles ressuscitam na ressurreição de Cristo para serem novas criaturas, para andarem em novidade de vida. Então, esse é o efeito, né, do sangue de Jesus aí, né? Cuidado para não rejeitardes aquele que fala. E aí, aquele que fala, né, é Deus falando em Cristo e através de Cristo. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e, desta forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome ou fogo consumidor. Então, veja que interessante, né? De um lado, o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel, mas a justiça não foi silenciada, a justiça ainda está aí. Então, como é que eu posso fugir do Deus que é fogo consumidor? Eu fujo para Cristo. Como a família de Noé fugiu para dentro da arca quando veio o dilúvio. E os outros que não acreditaram e não entraram na arca, eles tiveram o encontro com o Deus que é fogo consumidor, por meio do juízo que veio pelas águas naquela época. Então, o escritor aqui está caminhando para aplicações, né, de tudo aquilo que ele vem tratando desde lá atrás, lá do começo, quando ele apresentou Jesus como maior do que os profetas, porque Deus fala agora pelo Filho, e apresentou esse Filho como sendo a representação exata do ser de Deus. Agora ele está terminando aqui dizendo que ele tem um reino, né? Que ele fala, a sua fala adverte, como a fala de Noé, por meio da construção da arca,
falava, né, para que as pessoas viessem se refugiar na arca. Aqui as palavras que estão sendo pronunciadas desde o céu, elas são palavras que vêm por meio da pregação do evangelho, que anuncia a mesma coisa. Então, há um reino, né? Há uma arca para dentro da qual, ou do qual, nós temos que entrar. E nós entramos pela fé. Mas a justiça que clama por... A lei que clama por justiça, ela requererá justiça daqueles que não foram cobertos pelo sangue, o sangue de Cristo. Muito bem. Aqui no capítulo 13, ele vai, então, continuar fazendo algumas aplicações, vai tocar em alguns aspectos que vão ser, assim, levemente, né? Ele vai tocar em alguns aspectos de passagem, mas são aspectos importantes, são aspectos práticos, né? Do modo de viver. E aqui nós temos mais elementos éticos, né? Como nós devemos viver, nós que somos de Cristo, nós que somos parte, né, dessa igreja de Deus, nós que pelo culto nós nos achegamos ao Deus vivo, nós nos achegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Como é que nós vivemos, né, em termos práticos, em termos éticos, né? E aí, então, ele coloca para nós no verso 1 do 13, o amor fraternal seja contínuo. Ou seja, ele fala, então, da prática do amor. E aí, contínuo, ele deve ser constante, né? Não vos esqueçais da hospitalidade. Aí, então, os crentes devem ser hospitaleiros. E ele coloca aí, né, a questão da hospitalidade dos crentes, lembrando que alguns, fazendo isso no Antigo Testamento, sem saber, hospedaram anjos. E Jesus me parece retomar isso no capítulo 25 de Mateus, quando ele diz que quando a gente faz algo para os outros, nós estamos fazendo para ele mesmo, né? E essas pessoas que hospedaram pessoas no Antigo Testamento e, sem o saber, hospedaram anjos, nós temos, por exemplo, o caso lá do Abraão, quando ele estava lá nas tendas de Manque, no capítulo 18 de Gênesis, e ele recebeu lá 3 visitantes, né, que de longe ele observou que eram homens, mas o texto depois mostra, né, que dos 3, 2 eram anjos que tinham sido enviados para a destruição de Sodoma e Gomorra, e um deles, né, que ficou na presença de Abraão, é referido como Javé, né, como o Senhor. Então, um texto extraordinário, né? Eram simplesmente homens, e o Abraão, conforme a cultura da época, foi muito hospitaleiro para com aqueles 3 viajantes, né? E, na verdade, se tratavam de 2 anjos e o próprio Senhor que veio para ver como estava o estado das cidades ali do sul. Ele fala para nós também que, como crentes, nós devemos lembrar dos que sofrem, né? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Então, uma outra questão prática, concreta aí para os crentes, é que nós devemos ser solidários, especialmente com os que sofrem, né? Então, como o Tiago colocou lá no capítulo 2 da sua carta, não faz sentido, né, a gente dizer uns para os outros, Deus abençoe você, vá em paz, e a gente não fazer algo concreto para aliviar o sofrimento das pessoas que nós sabemos que estão sofrendo, né? O Tiago diz que isso é evidência de uma fé morta. A fé viva, ela promove a vida, né?
E, embora o sofrimento esteja nos planos de Deus e é usado por Deus como um instrumento de disciplina, um instrumento de santificação e de produzir em nós frutos de justiça, isso não quer dizer que nós não devemos fazer algo para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Então, aqui o sofrimento representado pelos presos, o sofrimento representado pelos maltratados, nós devemos fazer algo por eles como quem está identificado com eles, né? Como se estivessem presos junto com eles, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados junto com eles. Aí ele prossegue destacando aí no verso 4, seja honrado entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, nós temos aí o dever de cultivar a pureza sexual, né? Então, é uma das áreas talvez mais sensíveis, né? Colocadas aí ao lado do poder e ao lado do dinheiro. A área sexual corresponde, né, a uma das 3 áreas mais difíceis, assim, quando nós somos tentados, mais difíceis de tratar, de lidar com isso, mas o autor diz que, em função da vida de Deus em nós, nós podemos também cuidar da vida de pureza na área da sexualidade. Os versos 5 e 6, ele diz, seja a vossa vida isenta de ganância, aí a questão relacionada com o dinheiro, com bens, né, com posses, outra área, como eu mencionei agora, numa outra área de tentação, seja isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, né? Porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei, desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que poderá me fazer o homem. Então, uma relação aí uma relação equilibrada, né, com os bens, colocando o nosso contentamento não neles, mas em Deus, especialmente porque lá no capítulo 10, o autor mencionou que houve um tempo passado na vida desses ouvintes atuais, né, que eles tinham passado por uma perseguição tal que eles tiveram seus bens confiscados, né, pelo império. Então, aqui a ideia de que nosso contentamento não deve estar no dinheiro ou nos bens, mas sim no Senhor. Depois, nos versos 8, e aí ele vai reproduzir isso no verso 17, nós devemos considerar nossos líderes espirituais, né? Aqui no verso 7 ele fala, lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Ele está fazendo referência a líderes que já morreram, né, que já passaram, mas que estão na lembrança, na memória dos crentes. Então, como eles, a exemplo da nuvem de testemunhas lá, né? Como eles viveram, eles correram a carreira, como eles praticaram, né, a vida cristã, como eles perseveraram, etc. E, finalmente, o Senhor os recolheu. Assim, vocês devem olhar para a vida deles e imitar a fé que eles tiveram. E qual é a fé que eles tiveram? É essa fé que ele quer dos crentes, né? Nessa explicação, especialmente relacionada ao sofrimento, nos versos 1 até o verso 18 do capítulo 12. Então, ele fala daqueles que já morreram. Mas aqui no verso 17, ele fala dos atuais, né? Como é que nós devemos nos relacionar com os nossos líderes espirituais no presente? Ele diz aí, obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Aqui a ideia
é que a relação entre os crentes e suas lideranças espirituais seja de tal forma que não se torne nem um fardo, né, para quem cuida, e não seja um fardo para quem é cuidado também, né? E o meio termo aí, né, para conseguir que tanto seja prazeroso para quem cuida, como prazeroso para quem é cuidado, o meio termo aí, o caminho aí é a submissão, é a obediência, né? Obedecei a vossos líderes, diz ele aí. Depois, no versos 9 a 14, aí é um tópico um pouco mais amplo, ele vai falar sobre a necessidade, o cuidado com os falsos ensinos. Ele vai dizer aí, né, que não vos deixeis levar, antes no verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com base nisso, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça. Lembrando o verso 15, né, do 12, quando ele falou de não se abster da graça. Então, o oposto de não se abster da graça é ser alimentado. E aí, por bons líderes, né, espirituais, que ministram essa graça, né? Que fortifica, e fortalecidos, os crentes, então, não são levados por diversas doutrinas estranhas. O Paulo tratou disso também na função dos líderes, especialmente os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres lá de Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, e ele disse, né, que um dos propósitos do trabalho dessa liderança aí era de edificar os santos, né? E essa edificação deveria levá-los a não ser levados ao redor por todo vento de doutrina. Aí a necessidade do ensino da palavra que ministra graça e aí fortalece os crentes. Não por alimentos que não trouxeram benefícios, isso aqui são as doutrinas estranhas, né? As pessoas que falam de dieta espiritual e tal. O Paulo tratou disso também lá no capítulo 2 da carta dele aos Colossenses, e ele diz que isso era apenas uma espiritualidade de aparência, né? As pessoas que são cheias de regras, não toques, não proves, não manuseis. Havia as pessoas que até começaram a proibir o casamento, entendendo que o casamento era algo que não combinava com a santidade cristã, etc. E tal. Então, essas doutrinas todas estranhas, né? Ele diz que não se deixem levar, e o crente não se deixará levar à medida que ele estiver realmente fortalecido, fortificado pela graça. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Então, ele faz aí uma referência ao sacrifício do Antigo Testamento. Os sacrifícios pelo pecado, eles eram apresentados ao sacerdote ou sumo sacerdote. Parte desse animal era queimado no altar do sacrifício, e o resto desse animal era preparado e queimado num lugar à parte, né, fora do acampamento. Então, ele faz menção a isso para dizer para nós uma coisa muito interessante. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Então, ele está, mais uma vez, equiparando, né, um sacrifício do Antigo Testamento com o sacrifício de Cristo, e dizer que, nesse sentido, eles são iguais, ou seja, parte do sacrifício pelo pecado era queimado fora do acampamento. Jesus, como Cordeiro de Deus, também foi morto, foi sacrificado fora da cidade, fora dos portões da cidade. Por esta razão, uma vez que nós somos imitadores de Cristo,
saiamos, pois, até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Ou seja, os crentes sendo chamados para viver a vida cristã, não na forma reduzida, né, do templo, do domingo, do clero, da liturgia, mas sair para o mundo, sair para o lugar onde Jesus Cristo sofreu a vergonha, né, dos pecadores, né, a afronta dos pecadores, e sem medo, né, sem medo do sofrimento. Muitas vezes o medo do sofrimento tem reduzido, né, a vida cristã às práticas dos rituais que acontecem no templo, no domingo, mediado por um clero e dentro de um conjunto, né, de atos litúrgicos. E depois que saímos dali, tudo aquilo que a gente canta, tudo aquilo que a gente ouve, não se transforma em missão do lado de fora do templo. E aqui ele está dizendo, olha, é necessário que a gente faça como Jesus. No Antigo Testamento, parte do sacrifício era queimado fora do acampamento. A Jesus também, igualmente, morreu fora dos portões da cidade. Da mesma forma, nós devemos sair até ele. Veja que interessante, no capítulo 12, ele diz que nós vamos para o culto e nós nos encontramos com Deus e com Jesus, o mediador de uma nova aliança. E aqui ele está dizendo que a gente encontra Jesus fora dos portões do templo, fora dos limites do culto. Veja que interessante. Aqui, obviamente, ele já está falando do testemunho público da fé, do testemunho público de Jesus, né? Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Ou seja, a nossa vida como igreja e aquilo que nós fazemos no templo, no domingo, na liturgia, né? Não deve reduzir a nossa vida cristã, porque a vida cristã, ela é uma vida de testemunho público. A gente não pode reduzir o testemunho, reduzir a vida de adoração a Deus, aos limites do templo. E é por isso que ele diz aqui que nós não temos cidade permanente. Não se fixem em lugar nenhum. Tenham o seu templo, tenham o seu dia, tenham o seu horário da liturgia, mas não vejam isso como um lugar para vocês permanecerem. Vocês têm que sair, porque Jesus foi sacrificado fora dos portões da cidade. Vocês têm que sair e vocês vão encontrar-se com ele fora dos limites, né, do culto do domingo e da liturgia. Assim, por intermédio dele, vocês vão se encontrar com ele lá fora. E por intermédio dele lá fora, ofereçamos sempre, veja, aqui é continuado, sempre a Deus um sacrifício de louvor. E qual que é o louvor? É o fruto dos lábios que confessam publicamente o seu nome. Então, hoje nós estamos correndo um perigo grande, né? Eu estou escrevendo um curso e estou trabalhando essa questão, que nós reduzimos nosso conceito de adoração, né? A gente reduziu o conceito de adoração a Deus ao templo, ao domingo, à liturgia. E em alguns lugares a gente acabou reduzindo, até dentro da liturgia, a gente reduziu o conceito de adoração a um aspecto da liturgia, que é a música. Então, muitas vezes se diz, né, que é o período de louvor, né? O grupo que está ali na frente é a equipe de louvor, ou é o ministério de louvor, ou o ministério de adoração. E a gente tem combinado adoração com música. Quer dizer, nem o culto como um todo é adoração, o que já estaria errado. Nem o culto como um todo, mas um aspecto dos atos litúrgicos, a música, tem sido definida como adoração.
E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque, primeiro, que todos os atos do culto, todos os hábitos da liturgia é adoração. E segundo, que todos os atos da liturgia não são a única expressão de adoração. Né? A gente precisa de um conceito de adoração que envolva a vida fora do templo, fora do domingo, fora do clero, fora da liturgia. E ele está dizendo aqui para nós que nós saímos para fora, nos encontramos com ele fora, e por intermédio dele nós oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. E o que é louvor? É o fruto dos lábios que confessam publicamente o seu nome. Né? Isso aqui é o testemunho público da fé. Né? E dentro desse testemunho público da fé, o que está incluído aí? Né? O que a gente faz lá fora? A gente podia dizer assim, a gente vai lá fora e faz culto ao ar livre. A gente sai lá fora e a gente faz uma distribuição de folhetos em massa. A gente sai lá fora e a gente faz uma apresentação do coral, né? lá no shopping, né? Para alcançar, publicar Jesus para as outras pessoas. Tudo isso está incluído. Mas veja o que ele chama de louvor, né? O que ele chama de confessar publicamente o nome de Jesus. Verso 16. Não esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Veja que no verso 15 ele falou de sacrifício. Né? Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é sacrifício que agrada a Deus. E aqui ele diz para nós que o sacrifício que agrada a Deus, os sacrifícios com os quais Deus se agrada, são as obras que os crentes fazem. Fazer o bem e repartir com os outros. O Paulo chama isso de as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. E o Tiago é mais claro, né? Ele fala da ajuda efetiva mesmo, né? De socorrer o necessitado, de ser solidário com os que sofrem, etc. Verso 17 a gente já viu, né? E aí, então, ele caminha para o encerramento e ele diz para nós que nós devemos desfrutar dos privilégios espirituais, né? Dos versos 16, dos versos 18 até o verso 25, terminando a carta. Né? Então, quais são os privilégios dos crentes, os privilégios espirituais que os crentes têm aí? Ele diz assim, orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. Né? Crente pedindo oração, né? Seja por suas necessidades ou seja pela obra que está realizando. Realizar a obra de Deus, né? Fazer o bem, fazer o bem e repartir com os outros. Seja lá o que você está repartindo, você está no ministério, você está ministrando, você está servindo a Cristo, você está oferecendo, por intermédio dele, sacrifício de louvor, você está fazendo sacrifício com os quais Deus se agrada. E, obviamente, isso é feito em meio a muitas lutas, a muita carência, a muitos impedimentos, né? A muitos desafios. E o autor aqui coloca para nós, a partir do exemplo dele mesmo, né? Ele diz para nós que nós precisamos de crentes que orem por nós. Nós precisamos de uma igreja, né, que ore por nós, que nos cubra. E ele, então, aponta esse como um dos privilégios que os crentes têm, os privilégios espirituais. Né? Nós temos gente, né, para nos apoiar, nós temos gente para orar conosco.
Nós temos gente para lutar as nossas lutas junto conosco através da intercessão. É com insistência que vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. Este pastor aqui, ele está, pelo verso 19, distante da sua congregação, né? Quem sabe, né, ele não seja um dos que estão presos, porque ele falou de visitar os presos aqui pelo menos 2 vezes, né? Com insistência vos exorto para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. Ora, se esse pastor aqui, ele está preso, então esse sermão dele aqui ganha um poder prático extraordinário, porque alguém que está sofrendo, falando para outras pessoas que estão fracas na fé, estão cansadas por causa do sofrimento, dizer para elas que elas precisam suportar o sofrimento e perseverar na fé, se ela mesma não estiver no mesmo sofrimento, o sermão dela vai ter um certo peso. Mas se os crentes que ouvem puderem ver que ela mesma é participante desse sofrimento, o sermão tem um outro peso. Ele é muito mais pesado, né? O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, contamos com o poder de Deus, né? Contamos com a comunhão dos crentes, o suporte dos crentes, a oração dos crentes. Contamos com a presença de Deus, a comunhão com Deus e o poder de Deus, né, que está operando em nós, nos aperfeiçoando em toda boa obra, para que a gente faça a sua vontade, a gente realize o que é perante ele agradável, e ele acabou de falar sobre os sacrifícios espirituais ali em cima. Irmão, suplico que suporteis essa palavra de exortação. Aqui é onde nós sabemos que se trata de um sermão, né? Um sermão escrito, mas é um sermão. Irmãos, suplico que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo, aqui o autor tem uma certa familiaridade com o Timóteo, o que faz muitos pensarem que o autor aqui seja o Paulo, porque o Timóteo foi um dos principais discípulos, né, do Paulo, mas isso não é suficiente para atestar a autoria paulina dessa carta. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto, se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália, aqui é Roma, os da Itália vos cumprimentam. Aqui pode ser que ele está escrevendo da Itália, né? Então ele estaria preso lá, ou estaria em alguma obra, alguma missão lá, e de lá ele está escrevendo para a sua congregação que está mais distante, ou pode ser que aqui signifique que ele está escrevendo para a própria igreja em Roma, né? Que os destinatários da sua carta sejam os peregrinos, né, que estão em Roma ou na periferia de Roma. E finaliza aí, né, com a bênção apostólica, né? A graça seja com todos vós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós fechamos assim rapidamente, né, a nossa leitura da carta aos Hebreus. Eu espero que esta carta tenha ministrado aí ao seu coração, tenha fortalecido a sua fé, e especialmente essa parte final da parte prática que trata sobre o sofrimento, que tenha trazido aí uma interpretação do sofrimento à luz da fé, e também encorajamento, porque para interpretar assim e viver assim,
há necessidade de muita coragem, muito ânimo, e nós sabemos que recebemos isso por meio das Escrituras. Deus abençoe, Marta, devolvo para você. O pastor já sabe o quanto assim, nós somos gratos a ele. Todos, se nós dermos a palavra para cada um, né, para cada um dos irmãos, cada um vai expressar assim gratidão por esse tempo que passamos juntos, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. O pastor, não sei qual a pressa dele, aí, tranquilo. Mas quem quiser assim sair, fiquem em paz Férias, 2 também. meses, né? O pastor vai ficar com saudade de nós.